E aí, alunos, alunas, voltamos então para a nossa parte 2. Lembra que nós falamos? Vamos começar do micro ao macro. O micro, questões pontuais, uma vírgula, um ponto, uma concordância, uma palavra que, uma questão gramatical bem pontual. Agora nós expandimos, estamos no nível intermediário, o parágrafo. Como é que funciona o parágrafo? Vem comigo aqui na tela. Temos aqui um exemplo, um modelo de parágrafo. Um primeiro aspecto positivo a se destacar é o acesso democrático que a modalidade EAD conferiu ao ensino superior. Em um país historicamente marcado pela pela desigual distribuição de universidades, haja vista muitas delas se concentrarem apenas nas grandes metrópoles, o ensino remoto possibilitou acesso a toda uma nova parcela da população, sobretudo aquelas oriundas das diversas regiões remotas do Brasil. Ponto. Essa minha leitura, frisando ponto, ela é intencional. Dessa feita, veja bem, não desta feita. Que feita? Tá para trás. Tudo isso que eu fiz, a feita foi o que foi dito anteriormente. Então não é desta feita, é dessa feita. Retomando algo para trás. É inquestionável que essa modalidade tenha despontado e diga despontando, né, ou ainda despontando, deveria ser isso, como um marco na acessibilidade ao conhecimento acadêmico. Vejam bem, pode voltar aqui comigo. A despeito desse e diga despontando, e segue despontando, acho que era esse no original, vocês podem combinar comigo, concordar comigo, que está um texto bem escrito. É um bom modelo de parágrafo. Mas ele está bom e eu quero saber por que ele está bom. Então nós temos que dissecar, estudar a anatomia desse parágrafo. O que torna esse aqui um bom parágrafo? Voltando aqui comigo na tela. Tenho aqui esse mesmo parágrafo, agora coloridinho. Percebam bem, a parte de vermelho encerra aqui em um ponto. Depois vem toda uma parte maior de preto. E aqui embaixo uma parte de roxo, rosa, não sei que cor é essa, que encerra aqui em mais um ponto. Certo? Essa divisão ela é intencional. É até intencional que a primeira parte seja, de fato, curtinha e a parte final também seja curtinha. E volta para mim. O que acontece? A anatomia do parágrafo. Sobretudo de um parágrafo de desenvolvimento. Eu preciso, ou melhor dizendo, eu tenho que. É adequado que eu tenha. Vocês não perderiam necessariamente ponto. O texto de vocês não estaria necessariamente ruim se não houvesse esse tópico frasal. Mas é recomendável que sim. Porque o tópico frasal é como se fosse um mini título, é como se fosse um letreiro em cima da loja. Opa, aqui é a loja XYZ. Eu sei na loja que eu estou entrando, eu sei qual é a loja que eu estou entrando. Não é? É como se fosse dizer, aqui esse parágrafo vai tratar sobre esse assunto. E um tópico frasal pode ser curtinho, uma única linha? Pode, perfeito, certo? Voltando aqui comigo na tela. Bem, eu não fiz a consideração de que esses parágrafos eles são retirados de algumas redações e que eles estão desconexos. Eu não estou montando agora uma redação, certo? Eu só estou trazendo bons modelos, às vezes não tão bons, justamente para mostrar o porquê que não está bom, de alguns fragmentos de texto. Esse aqui provavelmente foi de uma daquelas nossas redações com tema de EAD. E diz o seguinte, aparentemente parece um primeiro parágrafo de um desenvolvimento, porque em um primeiro aspecto, isso é muito importante. Já vou falar sobre esses marcadores aqui, mas vejamos a parte em vermelho total. Um primeiro aspecto positivo a se destacar é o acesso democrático que o modelo EAD conferiu ao ensino superior. Ou seja, eu já deixei bem claro o que eu vou tratar nesse assunto, nesse parágrafo aqui. Sobre EAD, relacionado ao ensino superior e democratizando esse tal ensino superior. Eu não posso trocar de assunto. Nessa parte preta, que é a parte maior, eu tenho que argumentar para dar base, dar alicerce para esse tópico frasal. Vejamos, em um país historicamente marcado pela desigual distribuição de universidades, verdade, nosso país, Brasil, haja vista muitas delas se concentrarem apenas nas grandes metrópoles, é verdade, temos exemplo aqui do Rio de Janeiro. Temos aqui só a UF, a UERJ, aliás, a UERJ, a UFRJ, a Rural, afastado na zona rural, mas ainda assim próximo ao Rio de Janeiro. Temos a UF, que é praticamente Rio de Janeiro, Niterói, aqui do lado, é a grande metrópole, né? Temos um polo da UERJ em Caxias, temos um polo da UERJ em São Gonçalo, mais distante. Mas todo o trecho para cima, todo o trecho para baixo, não tem. Então é uma... Ou tem alguns polos agora do CEDERJ, né? Do consórcio CEDERJ.
mas é uma dinâmica de má divisão de universidades. As universidades estão focadas naquele ponto central, na megalópole, né? Nas grandes cidades, nas cidades próximas às grandes cidades. O ensino remoto possibilitou o acesso a toda uma nova parcela da população. Também é verdade, estou argumentando no sentido do meu tópico frasal. Sobretudo aquelas parcelas, né? Aquelas oriundas das diversas regiões remotas do Brasil. Ponto. Agora, veja bem, pode voltar aqui comigo. Ainda tem mais uma linha ali. Um espaçozinho ali que está naquela cor rosa, lilás. Veja bem, eu tenho ainda tempo para escrever, eu tenho espaço para escrever. Esse parágrafo ficou muito grande já? Eu fecho por aí. Ponto. Não, a minha letra é pequenininha, a minha parte preta, que é o recheio, né, ali do meu parágrafo, eu desenvolvi bem, mas consegui fechar em 2, 3 linhas. Ainda sobrou um pedacinho, um espaço ali digno de ser destinado a esse parágrafo. Então eu posso, não é tão necessário, não é tão fundamental quanto o tópico frasal. A de baixo é como se fosse uma frase, um grande finale, uma frase para fechar e consolidar o seu parágrafo. Consigo fazer isso? Não sei, porque ainda tenho mais 2 argumentos, mais 2 parágrafos. Não, só tenho 2 argumentos. Esse é o primeiro e só tem mais o próximo. Acho que aí já fica interessante. Eu tenho 3, mas a minha letra é bem pequena. Então, se possível, fechem o parágrafo com uma boa frase. Voltamos aqui para a tela. Dessa feita, é como se fosse uma microconclusão. Dessa feita, é inquestionável que essa modalidade tenha despontado e siga despontando, e diga, né? Deve ser siga, e siga despontando, acho que era isso, como um marco na acessibilidade ao conhecimento acadêmico. Ponto. Vejam como essa frase aqui de lilás, ela fechou, ela como se fosse uma conclusão do meu raciocínio. Então vejam bem, praticamente os parágrafos de desenvolvimento, eles têm começo, meio e fim. Isso não se assemelha à introdução, desenvolvimento e conclusão? Exatamente. O parágrafo de desenvolvimento, ele plasma, ele imita, ele simula a estrutura da redação, só que numa versão menor. Eu jogo a minha ideia, como se fosse uma introdução, eu desenvolvo, essa é a parte mais importante. E, se possível, eu faço esse fecho, essa conclusão. Não vai ser possível, minha letra é grande, eu tenho muito argumento, eu sou prolixo, eu escrevo muito. Tira essa última. Mas, se possível, indique lá em cima qual é o seu tema, do que você vai falar. Esse é o tópico frasal. Pois bem, próxima tela. Em uma realidade onde muitos enfrentam desafios relacionados à conciliação entre estudo, trabalho e vida pessoal, o ensino remoto oferece a possibilidade de organizar o tempo de acordo com as necessidades individuais de cada aluno. Isso se revela especialmente relevante para aqueles que precisam trabalhar durante o dia, mas almejam uma formação superior. Ponto. O EAD, portanto, viabiliza o curso superior para grandes parcelas de pessoas. E eu não vou continuar o resto, não. Faça uma pausa, já temos aqui material suficiente. Analisem. Tá bom? Tá ruim? O que eu poderia melhorar nesse ponto aqui? Fizeram a pausa? Voltaram? Vamos lá. Vocês podem observar que meio que está faltando um tópico frasal aqui. Em uma realidade onde muitos enfrentam desafios relacionados à conciliação entre estudos, trabalhos e vida pessoal, meu próximo ponto vai ser antes desse EAD grandão aqui. Eu não tive um tópico frasal. Seria interessante que eu tivesse. Existe um segundo problema. Vocês já devem ter identificado. Onde? Eu estou falando que esse onde ele está se proliferando, né, entre pessoas em todos os níveis. Onde está meio que tentando virar um conector universal. Mas esse onde está retomando que lugar anteriormente? Realidade não é lugar. Não é um conceito de espaço físico, de lugar. Não é. Então, em uma realidade na qual, não onde, na qual ou em que é uma variante, aliás, na qual é uma variante do em que muitos enfrentam desafios. Então, eu já consegui identificar um problema. Não há tópico frasal, poderia ter. Esse onde totalmente tem que sair. Terceiro problema, se esse parágrafo for uma continuação do anterior, volto aqui no anterior, faltou no tópico frasal um elemento que eu chamo de transpositor. São conectores, conectivos, né? Eu chamo de transpositor, porque ele transpõe de um parágrafo anterior para o outro, e isso é coesão, fica tudo amarradinho. Um primeiro aspecto, eu estou falando de um primeiro aspecto,
Eu posso entender que à frente haverá um segundo aspecto, um outro aspecto. Então, aqui, nesse parágrafo, se eu fosse de fato continuar o parágrafo anterior, seria interessante o quê? Um outro aspecto, nesse sentido, né? Eu tenho que ter um elemento para unir o parágrafo anterior ao próximo. Se agora eu quero trazer um ponto negativo, eu poderia introduzir um. Por outro lado, não obstante os pontos apresentados, ou não obstante, ou seja, vou trocar de assunto. Ou por outro lado, se eu quero ir para um outro sentido. Não, eu quero continuar no mesmo sentido. Eu não quero um contraponto. Eu quero somar na minha argumentação. Então aqui, se eu fosse montar, não são parágrafos de uma mesma redação, mas se fosse um parágrafo da mesma redação do anterior, eu precisaria desse transpositor para impulsionar o meu texto para frente. Vejamos aqui no gabarito. Ó, o onde, eu já destaquei aqui como errado, seria na qual, mas olha aqui no vermelho, outro aspecto positivo. Agora eu movi para frente, porque o parágrafo anterior tem um primeiro aspecto, não é? Agora eu posso iniciar com outro aspecto positivo. E aí vocês já devem estar se perguntando, aspecto, aspecto. Realmente. Então, que eu troque um deles por ponto, tópico, não é? Característica. Uma outra característica positiva da educação à distância é a flexibilidade proporcionada aos estudantes. Ponto. Tenho aqui o meu tópico frasal. Ficou perfeito. Agora sim eu consigo mover, eu movi o meu texto para frente, estou somando, né? E agora passo para a parte preta, em uma realidade na qual, não onde, na qual muitos enfrentam desafios, eu tenho minha argumentação. E fecho lá embaixo com aquela frase de encerramento. O EAD, portanto, viabiliza o curso superior para grandes parcelas da população brasileira. Ponto. Até porque essa frase de fechamento ela ficou um tanto quanto longa. Não é? Eu acho que isso aqui numa folha de papel, na ponta da caneta, poderia dar umas 8, 9 linhas. Eu não posso ter um parágrafo tão grande assim. Então, eu poderia observar nesse parágrafo a estrutura macro dele. Ele pode estar um tanto quanto longo. E ficou muito longo, o que eu faço? Eu corto essa frase de fechamento. Agora, não é adequado tirar o tópico frasal. Por quê? O tópico frasal direciona o seu texto para o avaliador. Sobretudo, um texto, pode voltar para mim, um texto que vai ser avaliado por alguém. Seja o texto da redação daqui de Ingresso da Emerge, seja de uma prova de concurso público, seja a sua peça jurídica. Não vai ser ali apreciada e avaliada, de certa forma, pelo magistrado? Então, eu acho interessante que eu direcione ao magistrado. Ó, doutor, aqui, Vossa Excelência, é esse tema que eu vou falar nesse parágrafo. E não deixar a cargo da Vossa Excelência, lá, da Sua Excelência, no caso, do magistrado, do avaliador daqui, de um professor de uma prova ao longo do curso da Emerge. Porque é interessante que alguns alunos eles pensam na estrutura para o português. Eles entram aqui, tem português jurídico, por 4 períodos. Mas não pensam que toda essa estrutura textual serve para todas as disciplinas, para todas as provas de concurso que vocês vão fazer. Então, direcionar o início do parágrafo como se fosse assim, uma seta. Esse parágrafo é sobre isso, o próximo. Esse parágrafo é sobre esse outro tema. Isso é muito importante para que o seu leitor ele já se sinta acolhido e facilite o lado dele. É o cara que vai me avaliar. Eu não quero dificultar a vida dele, eu quero facilitar a vida dele. Então o tópico frasal serve para isso, para facilitar a vida do seu interlocutor, o seu leitor, o seu destinatário. Ele já sabe do que se trata. Tópico frasal. Palavra de ordem do dia.